Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje a gente conta com a presença do Dr. Rubens Belfort Neto. Ele que é doutor pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, e já é um conhecido nosso aqui do Oft Review, já participou de episódios prévios quando a gente fazia ainda pelo Zoom. E hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre a sua história na oftalmologia, sobre carreira na oftalmologia, sobre sucessão e seu papel no ensino e várias coisas a mais. Então eu queria agradecer a presença do Dr. Rubens, dar boa noite ao Bernardo também. Seja bem-vindo, Rubens. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez e uma honra receber aí o Rubinho, um cara super gente boa que já tinha gravado com a gente e que agora a gente está tendo a oportunidade de conversar presencialmente. Da última vez a gente falou sobre tumores, melanoma, mas hoje eu acho que a gente vai fazer um papo bem interessante sobre carreira, sobre vida aí na oftalmologia. Nossos ouvintes e nossos espectadores adoram ouvir essas histórias inspiradoras de quem chegou muito longe aí na oftalmologia, então muito obrigado pela presença. Obrigado, prazer e uma honra estar aqui, sem puxação de saco, porque eu sou fã de vocês. Você sabe que eu acompanho, tento acertar lá as pegadinhas de oncologia no Instagram, e realmente admiro o trabalho de vocês, é genial, então, realmente um prazer estar aqui, parabéns pelo estúdio, estou impressionado, vocês são o máximo. Boa, bacana, bom, obrigado. Bom, vamos começar falando bem no comecinho mesmo. Então vamos falar do Rubens Belfort Neto pequenininho, que você cresceu no mundo oftalmológico, né? Então as pessoas imaginam assim, então foi um caminho que ele já pensou desde novo fazer isso. E foi isso mesmo que aconteceu? Como é que foi todo esse fato aí? É curioso, né? Meu pai tem 3 irmãos, nenhum médico. Eu tenho 3 irmãos, nenhum médico. A gente vê muito oftalmologista que tem 4 filhos e os 4 vão pro oftalmo, né? Eu acho que deve ter uma coisa de família, o negócio é bom, várias coisas permeiam essa decisão. Na minha casa foi 0 isso. E você vê que meus irmãos eram muito mais dedicados assim, ao estudo do que eu, e foram fazer outras áreas, um trabalhar no Google, outro trabalhar na Salesforce, outro trabalhar na Roche, os 3 super bem sucedidos, mas nenhum médico, né? E meu pai é a mesma coisa. E meu pai queria fazer psiquiatria até o último ano da medicina, e eu queria fazer cirurgia até o último ano da medicina. Então, são 4 gerações de primogênitos, mas meio por acaso. A gente brinca porque não foi uma coisa planejada. Eu, quando criança, sonhava em ser médico, aquela coisa meio infantil, mas não em fazer oftalmologia. Assim. É curioso, mas a decisão foi no finalzinho da faculdade de medicina. Na medicina e na oftalmologia, particularmente, realmente é bem frequente isso, né? Essas histórias de pais que têm filhos e os filhos fazem a mesma especialidade. Muitas vezes a gente ter os consultórios ali junto do pai com o filho vai ser muito interessante para quem está nessa situação ouvir os seus relatos, como que foi para vocês, quais foram as dificuldades, quais foram ali, que é difícil, né? Você tá trabalhando com alguém tão próximo assim, às vezes mistura família com trabalho, então eu quero muito que a gente depois toque nesse assunto, mas queria entender primeiro como é que foi a sua formação, assim, onde você fez a sua faculdade, como que foi a sua residência, a gente sabe que depois você foi para fora, então conta um pouquinho da sua trajetória aí pro pessoal. Legal, então, nascido e crescido em São Paulo, estudei numa escola pequenininha chamada Lourenço Castanho, que era uma escola que não era muito puxada, e daí no colegial fui pro Bandeirantes, que é uma escola tradicionalmente mais forte aqui em São Paulo. Eu era um aluno medíocre, mas sobrevivi ao Bandeirantes e saí um aluno razoável do colegial. Daí eu prestei medicina, acabei entrando direto no ABC, que é uma faculdade excelente, mas eu era mega arrogante, né? Estudei no Bandeirantes, direto, passei no ABC, imagina, queria a USP, né? Todo mundo quer a USP. E daí fiz um ano de cursinho e meu pai brinca que, graças a Deus, eu não entrei na Escola Paulista de Medicina e hoje em dia eu vejo que é verdade, né? Porque eu teria sido a vida inteira filho dele, mesmo nome, ter sido uma promiscuidade ruim, né? Eu acabei fazendo medicina na Santa Casa, faculdade super boa, e foi muito bom para mim. É uma faculdade muito menos acadêmica do que a USP e a escola, então nesse sentido eu fui protegido de ser filho do meu pai, porque o nego não sabia quem eu era, o que é excelente na faculdade de medicina, né? E daí eu acabei passando para residência na Santa Casa e para o estágio na Escola Paulista de Medicina e acabei indo para a escola, que foi maravilhoso, né? Um treinamento ali não tinha distinção na carga horária, nas atividades do residente e da bolsa, né, de estágio. E acho que ali foi quando eu tive a oportunidade realmente de aprender oftalmo e daí uma coisa foi levando a outra, assim. Eu não sabia o que eu ia fazer de especialidade,
O Miguel Burnier, que é muito próximo da gente, acho que todo mundo conhece, né? Super palestrante, o melhor patologista ocular do mundo. Sugeriu oncologia ocular, eu acabei fazendo um fellow com a saudosa doutora Clélia Erveni, que vocês devem conhecer de nome, foi quem começou a oncologia ocular no Brasil, trouxe a bracterapia, uma pessoa super especial. Mas também foi por acaso, entendeu? Meu pai falou assim, não vai fazer retina, que todo mundo tá fazendo retina. Estrabismo nem morto. E daí acabou ele, oncologia é bacana, uma coisa legal, né? É uma área muito interessante. E daí eu fiz, gostei e acabei aqui. E acabou fazendo o doutorado também. Pois é, fiz doutorado direto pela escola. A escola, algumas das características da escola, né, que eu acho que deviam ser copiadas e a gente tem que tomar cuidado para não perder, essa história de dar oportunidade para gente de fora, que é muito rica, e tentar destruir as burocracias inúteis, né? Tipo, tem muito serviço que é assim, não, é obrigado a fazer o mestrado, depois fazer o doutorado. Cara, você tem doutorado direto e você é capaz de ir direto pro doutorado, para que amarrar o cara por 3 anos, né? Então eu tive essa oportunidade e fiz o doutorado, fiz uma bolsa sanduíche na McGill com Miguel Burnier, a parte de pesquisa lá. Meu doutorado foi toxoplasmose, ainda não era oncologia ocular. Era uma técnica para detectar o bicho circulando no sangue periférico de pacientes com diferentes tipos de veite. Essa discussão que não tem fim, né? A recidiva é local ou é sistêmica, o que desencadeia a recidiva, são cistos no diafragma que rompem ou na periferia da retina. Mesma coisa que a gente ouvia há 20 anos, continua sendo discutido hoje. Daí eu fiz meu doutorado lá e tive a oportunidade de, no meio do doutorado, ficar com o Arun Singh na Cleveland Clinic, foi onde eu aprendi oncologia ocular mesmo. Daí eu fiquei um pouquinho com o Shields na Filadélfia e no MD Anderson antes de voltar para o Brasil. Então não foi um fellow formal, hands-on, cirúrgico, mas uma oportunidade incrível, né? Oncologia é uma daquelas especialidades, diferente de vocês em retina, que tem que aprender a fazer peeling de mácula e que o treinamento cirúrgico é muito importante, né? Talvez mais parecido com neurooftalmologia, é muito mais discussão de caso, raciocínio clínico, do que realmente aprender a dar um ponto. E como observador você consegue aprender, né? Porque você está vendo a discussão, as imagens ali. Ficou quanto tempo por lá? 1 ano, 2 anos? Fiquei fora quase 2 anos e meio. E nos Estados Unidos com Arun Singh 3 meses. E depois fiquei algumas semanas na Filadélfia e mais algumas no MD Anderson, no Texas. E o que você acha, assim, que foi o maior aprendizado que você teve fora do Brasil, assim? O que lá tem de muito diferente em relação aqui, seja na oftalmologia ou na oncologia ocular mesmo? Cara, que pergunta difícil. Então, na oncologia ocular é mais fácil de responder. O Arun Singh, que está no Coli, lá em Cleveland Clinic, e a Carol Shields, né, a Carol e o Jerry, que estão na Filadélfia, no Wills-Eye, eles recebem pacientes encaminhados dos Estados Unidos inteiro. Então, estima-se aí que 80% do volume de oncologia ocular de todos os Estados Unidos vai para esses 2 colegas. Então aqui eu faço uma placa de bracterapia por semana. A Carol Shields põe 18. Então assim, você precisa trabalhar comigo aqui 1 ano para ter o volume de 2 semanas com ela lá. É bizarro, é o que a gente estava falando fora do microfone, em off. A medicina brasileira é maravilhosa, tecnicamente é incrível. Acho que a gente tem uma questão humana que todos os nossos pacientes expatriados preferem vir ao Brasil para passar em consulta. Mas essa coisa de conseguir fazer tumores ou doenças muito raras, eles têm um volume lá que é muito difícil alguém no Brasil que consiga. Então isso é uma diferença, assim, né? Lá os caras são realmente super especialistas e recebem pacientes dos Estados Unidos inteiro. Como que é, a gente não vai entrar ainda nisso, mas como que é a sua rotina aqui no dia a dia? Você faz basicamente oncologia ocular, você faz de tudo, como que é? Cara, eu canto e danço por dinheiro hoje em dia. Tô acabando de pagar a clínica nova, se vocês precisarem de uma massagem no pé, eu recomendo, façam comigo. Cara, a gente tem uma clínica, é muito louca minha clínica, assim, porque são 4 gerações de oftalmo, né? Dona Dagmar é minha paciente, que foi paciente do meu bisavô. Daí a mãe dela brigou com o meu bisavô, ela passou a ser cliente do meu avô. Meu avô morreu, ela virou cliente do meu pai, que ele não nos ouça, mas ela achou que ele estava ficando velho e virou minha cliente. Então é muito louca, porque ela passou por 4 gerações de oculistas cuidando dela. Eu contei essa piadinha não só para me exibir, mas para dizer que a gente tem muito caso de oftalmologia geral, né? Quer dizer, tem muito o filho do nosso paciente antigo que está indo lá para desenvolver miopia. Então a gente tem casos que vêm de fora de São Paulo com doenças mais graves, normalmente uveites, problemas de córnea para o meu pai, oncologia para mim, mas tem feijão com arroz, o commodity, né? Grau, glaucoma, catarata, que normalmente são pacientes da clínica há muitos e muitos anos.
Então eu faço tudo, faço oftalmologia geral, não opero tudo, mas consulta tudo. É engraçado, né? Que a gente conversa muito com um residente, né? E a gente às vezes recebe mensagem lá no Instagram, não, quero fazer só catarata, não quero fazer só retina, não quero fazer refração. E, amigos, você tá no Brasil, não é a realidade aqui no Brasil, 99,9% dos oftalmologistas vão continuar fazendo refração, vão continuar atendendo seus casos do dia a dia. Você vê o exemplo do Rubinho aí, que é um destaque nacional, mundial, e também tem essa parte do dia a dia que não é a coisa mais glamurosa do mundo, mas faz parte, E né? é bom, né, Bernardo? Porque eu acho que quando você faz só uma ali, frita o cérebro, né? Porque são especialidades difíceis, tem que pensar muito. Quando vem Às só vezes é bom de vir refração, às vezes é você bom vir uma descansa um refraçãozinha, pouquinho, né? Coloca a cabeça no lugar. Eu acho que é bem isso, é legal, é gostoso. Hoje a gente teve um caso, uma menininha de 15 anos de idade que veio do Espírito Santo, melanoma de coroide, 9,3 milímetros, ela e os 2 pais. Uma consulta tensa, né? Super tensa. Né? Os pais mega ansiosos, ela, tadinha, mordeu o dedo, tava sangrando, ela tava com o papelzinho assim, segurando o dedo de tão nervosa que ela tava. E é uma consulta, eu sei fazer, eu fico muito à vontade, eu sei que eu posso ajudar, mas é uma tonelada, né? Que você carrega e sai da sala e fala, meu, que caso difícil. O caso seguinte foi um cara que veio só para checar os óculos e bater papo. É uma delícia também, eu concordo com você. É muito gostoso variar um pouco, né? Sim. Acho que é difícil você fazer doença muito grave fora do que você conhece e sabe, que a gente vai talvez tocar nesse papo aí do oncofone. E como que é essa experiência de receber pessoas do Brasil inteiro, assim, cara? Deve ser uma coisa interessante, mas por outro lado é uma responsabilidade, né? Cara, eu acho muito gostoso e é incrível. A maior parte dos pacientes que a gente recebe, né, óbvio, eu recebo muito de oncologia, então acho que eu tô mais confortável porque é uma área que tem alguma experiência. Mas a gente recebe também muito caso de pacientes, claro, tem uma condição melhor, vêm a São Paulo por outros motivos e passam conosco. E daí o que eu ouço deles? Ah, Rubens, a gente gosta muito de vir aqui por causa disso. E isso é o lado humano, é o tempo de consulta um pouquinho mais longo. E daí você vê um fazendeiro que vem de Goiás, que tem todas as condições de passar no médico que quiser por lá. A gente sabe que tem oftalmologistas excelentes na cidade do cara, com toda a aparelhagem de ponta, mas acho que perde aí. Porque a consulta é rápida, mais aparelho do que contato humano, porque ele acha que isso é um modelo talvez de sucesso, e perde o paciente. O paciente quer te conhecer, quer que você ouça ele, quer uma consulta um pouquinho mais longa. E esse, tá na moda, né, soft skills, é isso que faz a diferença, porque você acha que o OCT nosso em São Paulo é muito melhor do que do cara de Salvador? Capaz de ser pior, entendeu? Mas aí o jeitinho, o dia a dia... Então, voltando à sua pergunta sem querer me alongar, é uma delícia, né? Que o cara que pode ir em qualquer lugar escolha vir com você. Acho que a gente Mas isso foi surgindo com networking, assim, no sentido de você conhecer muitas pessoas? Ou foi uma coisa, assim, que é espontâneo pela questão do currículo e de todo ali o nome carreira, que você tem? Digo assim, esses pacientes que vêm, eles vêm encaminhados por algum colega que te conhece, que te liga, ou eles vêm do nada e chegam espontaneamente ali batendo na sua porta, assim, ligando, marcando? É um mix, né? Não posso esquecer que eu sou herdeiro do nome do meu pai. Tem muita gente que já tem o nome, não tô dizendo conhece. Nem de herdeiro, tô dizendo mesmo assim, o nome que você tem por si próprio mesmo, como uma das maiores referências de oncologia ocular. Ou eu tô dizendo assim, se vem mesmo encaminhado de algum colega que te conhece ou o paciente que te pesquisa na internet, te acha lá? Hoje em dia eu diria que mais internet. E é muito curioso, porque demora muito para você educar as pessoas a te mandar pacientes, né? Tem muito cara que ainda vem para São Paulo com o nome da doutora Clélia Erveni, porque o cara lá da cidade dele lembra que a Clélia fazia oncologia. Ela já está aposentada, ou outros colegas um pouco mais velhos que eu, e daí também pesquisou na internet, e é muito comum que o cara deixe o papel em cima da mesa assim, com o meu nome e nome de outro colega. E tudo bem, ele veio buscar 2 opiniões em São Paulo. E daí ele nos acha pela internet, vem na clínica, e daí curte. Então a internet é fundamental. Isso quebrou um pouco esse negócio de referral, né? Meu pai é muito old school. Não, você tem que dar aula em congresso para ser conhecido e os teus colegas oftalmologistas te mandarem os pacientes. Não. O cara me acha na internet, vê meu vídeo, gosta, vem, e daí, obviamente, né, a prova de fogo é a consulta. Você tem que ser um cara adequado, mostrar conhecimento. Mas acho que isso mudou bastante. Mas deve ser importante ter alguém assim com que você possa dialogar, porque às vezes o paciente vem passar com você e faz um tratamento, mas precisa também de um segmento na cidade, né? Aí deve ter que ter tipo uma rede assim em outros locais, ou não é bem o assim? ideal.
Isso é difícil. Acho que tem muito colega ainda, e eu entendo. O cara fala, pô, por que você foi para São Paulo? Se eu tô aqui, eu sou bom. E é difícil você... droga, sorry, mas me escolheu e eu tô cuidando. E daí é muito comum. O paciente vai ao colega local, porque, sei lá, passou 3 semanas da cirurgia, ainda tem um pontinho de vicrio. Ou o paciente tem um incômodo, eu falo, olha, você pode vir a São Paulo, eu te vejo, mas se algum colega perto do senhor puder examinar e me dar notícia, né, talvez ajude. E eu sinto que alguns colegas ficam incomodados com isso. Eu acho que é o papel que a gente tem, né? Você pode ter um paciente que veio de fora do Brasil, veio numa consulta em você e falou, meu médico é de Nova York, você se importa de dar notícia porque ele é um médico que eu confio? E acontece, a gente tem que fazer isso, né? Mas não é tão fácil quanto... Tem muito ego também, tem né? muito ego na medicina, né? Muito essa questão de ficar meio melindrado por isso, né? Não é uma coisa muito legal. Mas você estava falando de captação, de certa forma, né? De como os pacientes chegam. A gente estava conversando em off também sobre o YouTube, né? Que vocês têm um canal bem legal no YouTube, mais voltado para paciente, que isso é uma fonte legal de pacientes. Eu acho que é legal você contar a experiência, como que começou, de onde veio a ideia e se realmente deu certo. Legal. Então eu estava fazendo meu fellow lá, Miguel Burnier, em 2009, e estava montando o site da clínica, escrevendo textos para alimentar o site, né? E acreditava que tinha que ter conteúdo. E daí eu vi uma pediatra de uma instituição americana mostrando um vídeo, uma bobagem, mostrando como medir a dose do novo Tilenol, que tinha que usar uma seringuinha, e isso criou uma discussão no laboratório, a gente falando, poxa, será que você deve dar as informações para o paciente pela internet ou não? E o raciocínio era muito simples, né? Eu vou te explicar o que é olho seco e como tratar. Trouxa, então o paciente não vai vir passar em consulta com você, porque você já mostrou tudo, né? E eu falei, não, acho que a gente pode disponibilizar as informações na internet de uma forma ética, adequada. Quem não tem acesso a vir passar com um de vocês, talvez o vídeo seja super útil e você ajude pessoas à distância. E se o cara olhar o vídeo e gostar, se tudo correr bem, talvez um dia ele marque uma consulta. Então isso lá em 2009, acho que o timing foi importante, né? Que não era começo da internet, mas era a metade do caminho. E a gente foi colocando esses vídeos na internet. E é curioso, o Thiago Prata... do YouTube, talvez. O YouTube, se não me engano, surgiu em 2002, 2003. De certa forma, era novo ainda. Início, né? Outro dia aconteceu uma coisa super legal. O Thiago Prata, que vocês conhecem, que faz glaucoma, né? Super glaucomatólogo, um monstro. Ele manda mensagem no WhatsApp assim, passei para mais um paciente em vez de explicar. Ele mandou meu vídeo no YouTube de moscas volantes. Eu falei, você é um idiota, você tá mandando da concorrência. Ele, muito chato explicar isso, seu vídeo tá melhor. Então é uma piadinha, mas assim, é um vídeo que ficou legal, as pessoas acham agradável, e você vê um colega, né, Sim. que é super meu amigo, mas é concorrente, tem um consultório dele particular, passa até para os pacientes. Então, acho que isso é legal, né? E quase 30, eu tava vendo aqui agora no YouTube, quase 30 mil seguidores a Clínica Belfort aqui. Então, realmente é um canal grande. Você pode ter, né? A gente tem o nosso YouTube lá, fica alimentando de vídeo direto e tá com 1.000 e poucos inscritos. Tá com quase 30 mil vídeos muito de alta qualidade. É por causa do alcance de paciente, né? É outro público. Eu preciso chegar a 7 bilhões de pessoas. Vocês são os oftalmologistas do Brasil, então eu tô bem mais longe. É incomparável, mas eu achei super interessante porque a gente vê muita gente gastando muito esforço no Instagram, por exemplo... E você no Instagram é um cara super discreto, né? Eu te sigo lá e tal, mostra algumas coisas, mas tá fazendo um super trabalho no YouTube. E às vezes a pessoa não olha por esse lado, né? Pode, de repente, começar um canal no YouTube e ir educando os pacientes. Tem uma médica que tem um canal gigante, né? Chama Cláudia Del Claro, tem 300 mil seguidores. É impressionante. Ela é super ativa. Sim. E eu admiro, porque é difícil, dá trabalho, sim, fazer uma coisa com qualidade razoável. Tem muita gente também que faz tosco, né? Tipo, o filho com a máquina, o som horrível, a luz zoada. Acho que e a informação que passa também. O mínimo de qualidade, e daí, obviamente, uma informação, né, razoável. Mas o trabalho dela é lindo, ela tem um canal gigante. E aí você percebeu que muitos pacientes chegam através do YouTube, então. Cara, oncologia ocular, a regra é essa. O paciente chega, é o que eu brinquei em off de novo, né? Tem um paciente meu de Santos, é um barato. Ele chegou na clínica, sentou na minha frente e falou, doutor, eu tenho melanstoma no olho, eu já vi todos os seus vídeos, era meu sonho passar com você, tô muito feliz que eu tô aqui. Eu falei, nossa, que legal, né? E ele já tinha estudado tudo, tava com tudo direitinho, ele veio meio pra, conhecer e falar, obrigado pelos vídeos que eu assisti. É muito legal. Cara, isso é muito interessante, que a gente publica no YouTube, por exemplo, várias entrevistas com, Rubinho, Dr. Remo, Vital, enfim. E aí, sim, tem muitas visualizações, o pessoal adora,
mas os que tem muita... O pessoal vem comentar, por exemplo, a gente publica um vídeo lá sobre vôlei com Hanaji Harada, aí aparece um monte de paciente, fui diagnosticado com essa doença, meu avô, minha mãe tem isso, estou cego por causa disso. Então, realmente, assim, é um mundo de pacientes que deve procurar lá, vôlei com Hanaji Harada, né, e quero saber sobre isso. Aí encontra um conteúdo super técnico, que não tem nada a ver pra ele, mas ele engaja ali. Então, imagina se você faz um negócio assim, mais com menos termos técnicos, coisas que eles sejam mais tranquilas dele entender. Pô, isso é uma fonte muito grande, realmente, de conhecimento. E os vídeos que mais engajam, assim, que eu vejo lá no Insta eu vi nesse Insta da doutora Cláudia, assim, caiu um cisco no meu olho, o que fazer? Porra, fantástico, tipo assim, a gente digita no YouTube, como você compra um negócio que você não tá sabendo como, tutorial de como instalar isso. A mesma coisa o paciente faz, né? Caiu um cisco no olho, o que eu faço? Eu acho muito legal isso, cara, bem, bem bacana. Acho que mais gente deveria fazer isso. E eu acho que agora tocar num assunto também interessante, que é a carreira acadêmica do Rubinho, né? Você fez o teu doutorado e tem um papel importante também na escola paulista, né? Como é que era antigamente, o que mudou nos tempos pra cá e como é que tá sendo isso aí hoje em dia? Cara, boa pergunta. Novos tempos, né? Meu pai se aposentou aos 75 anos, ele ia se aposentar aos 70, o PEC da Bengala, teve mais 5 anos de lambuja. Eu acho que realmente tem que, de alguma maneira, haver uma aposentadoria compulsória, porque as pessoas vão ficando velhas e às vezes não sabem o momento de parar. E, desculpa, gente, sou filho do meu pai, eu acho que no caso dele, por incrível que pareça, esse momento ainda não chegou. Que bom que ele está enfrentando novos desafios. Mas ele continua trabalhando 12 horas por dia, cheio de projetos, não para um minuto, odeia o consultório particular. Se ele pudesse, ele ficava só no Instituto da Visão, na Escola Paulista de Medicina, e fazendo pesquisa, em projetos mirabolantes de operar catarata no interior da Amazônia. Então, acho que esse mecanismo é super importante de aposentar as pessoas para dar espaço para os jovens, mas para ele foi duro porque ele está ainda muito ativo, ao contrário, né, de muitas pessoas da idade dele. E então isso não é uma coisa determinante, mas daí veio pandemia, a história de ser voluntário, né? A gente explica isso para os americanos, eles não entendem. Como é que você vem aqui, você é o chefe do setor, você não tem vínculo nenhum, não ganha nenhum tostão. É muito louco, né? Porque quer ajudar, de Brasil. Quer aprender e também faz bem pro meu ego, mas ao mesmo tempo não tenho vínculo nenhum, não me dão nem estacionamento. Isso é uma coisa que depende muito de como você é percebido e quanto você se sente querido, né? E daí, se pessoas estressadinhas, nervosinhas que nem eu, se chega um momento que você fala assim, não estão appreciating my work. Vou pra minha clínica particular, porque não tenho vínculo nenhum, tô aqui de favor. Então, foi um pouco, e acho que é normal, os ciclos da vida, né? Tem muita gente que se dedica à USP, à Escola Paulista e à Santa Casa, que acho que são as instituições mais relevantes aqui em São Paulo. Tem um momento que o cara fala assim, pausa, vai. Vou ficar 6 meses sem vir aqui que vai fazer bem. A gente vê muito isso. E eu tô nesse momento. A Melina trabalha muito próxima de mim, ela é a chefe da Escola Paulista de Medicina, presidente hoje em dia da Sociedade Pan-Americana de Oncologia Ocular, é uma psicopata, eu a treinei, ela é uma pessoa extremamente competente, e ela tá tocando, o Guilherme Sturznecker, que faz retina conosco, e o Ever também ajudam lá, então eu tô muito próximo deles, mas tô fisicamente afastado da Escola Paulista por enquanto. Continuo ajudando com o Oncofone, mas acho que é meio uma pausa mesmo, né? Um break. Tinha clínica nova, um novo desafio grande aí que eu toquei. Desafio arquitetônico. A gente tava mostrando pro Léo antes de você chegar o vídeo da clínica. Eu falei, cara, nunca vi coisa mais bonita na minha vida. Já recomendo ali, viu? O pessoal é bom e a clínica é bonita. Quem quer tirar inspiração também, né? Muito bom gosto. E o Oncofone, você tocou aí no assunto, é um negócio muito legal também, né? Como que surgiu a ideia, de onde veio, pra onde que isso foi, tá rolando ainda, como que é? Tá super rolando. Então, o Oncofone é uma coisa tosca que funciona. É um número de WhatsApp que as pessoas podem mandar casos suspeitos de oncologia ocular para bater papo com alguém que faça isso no dia a dia. É o que a gente faz informalmente, não é? Eu recebo lá um ACT estranho, mando para um colega que faz retina e falo, o que é esse troço aí? E não tem preço, né? Você ter acesso a um especialista em doenças raras é a coisa mais importante do mundo, né? A gente tá falando de neurooftalmo e assim por diante. E daí a ideia era criar um telefone institucional para não ficar chato, né? Vou mandar pro Bernardo, mas ele vai achar que eu sou uma besta, né? Porque eu não sei isso, eu devia saber. Então não, tá um número lá, uma coisa fria, um número, não sabemos quem responde, e é bem sem formalidade, assim, boa tarde, será que é câncer? Ele vê uma foto. Então a gente conversa,
A gente toma os cuidados de não responder nenhuma mensagem de paciente para não ser uma consulta à distância. A gente não recomenda paciente para nenhum serviço fora do SUS. A gente, obviamente, não divulga isso, não coloca em aula, não expõe isso. É criptografado, é WhatsApp e funciona super legal. A gente recebe de 3 a 5 mensagens por dia. Às vezes atrasa um pouquinho para responder, porque nossos escravos não são tão eficientes quanto a gente gostaria. Mas eu acho que ajuda muita gente. E recebe uma porrada de críticas, óbvio, né? Porque eu também queria que todos os pacientes viessem na minha clínica particular. Mas a gente mora no Brasil e a gente sabe que tem muitos pacientes que estão longe dos grandes centros. E tem muitos colegas que não têm a facilidade. Ah, não, encaminha pro Léo, encaminha pro Bernardo. Pô, o cara mora no interior da Amazônia, brother. São 17 horas de barco até Manaus, onde a gente tinha o centro de oncologia ocular. Então não é simples, né? Encaminhar. E daí você chega lá e fala assim, não é nada, é um pterígio, tchau. É uma loucura. Então o Oncofone tem o objetivo de permitir que o colega não especialista tem acesso à nossa equipe. Funciona super bem, poucas limitações, mas acho que vai muito bem. Disso a gente acabou talvez estimulando uma perversão, que é neguinho sair tratando oncologia ocular estando em São Paulo, no Rio de Janeiro, sem ter o treinamento adequado. Então agora a gente acho que é tudo, como tudo na medicina, né? Nem 8 nem 80. Então, por incrível que pareça, hoje quando a gente dá aula, a gente fala assim, pô, você pegou um melanoma de conjuntiva, um retinoblastoma, um melanoma de coroide, encaminha para um colega que teve um treinamento nessa área. Tão óbvio, né? Vocês estão falando assim, porque, pô, Deus me livre, tua irmã tem um câncer de mama, que ela tem acesso a um oncologista, que não seja o clínico geral que vai tratar o câncer dela. Mas então, é meio esse sistema, né? A gente brinca que é o padrão ouro, que é o ideal, tem um cara especialista bem treinado, a medicina de guerra, que a gente tem no Brasil, que é eu conseguir pelo menos, né, ajudar um colega a fazer o diagnóstico, saber se tem que encaminhar ou se ele consegue tratar. Mas por mais que não tenha tanta demanda, a formação de oncologistas oculares não é tão grande no Brasil. Não tem tantas escolas que formam oncologistas. E tá mal distribuído também, né? Imagino que esteja bem. Tem pouca escola, tá mal distribuído e é muito difícil o cara ter volume depois. Porque os caras que saem das grandes cidades não vão ter volume. E infelizmente tem poucas pessoas que fazem isso há mais tempo. E é difícil quebrar essa barreira de entrada. Nisso a internet me ajudou muito, porque meu pai nunca foi conhecido por oncologia ocular. E tem muitas pessoas muito bem treinadas, mais velhas que eu, que fazem tudo direitinho. Então eu não recebia paciente. Então a internet nisso me ajudou. Imagina que os caras mais novos ainda têm essa barreira, né? Quer dizer, a gente tem aí, você vê a Melina na Escola Paulista, tem a Patrícia Correia no Rio de Janeiro, nos servidores, a Gabi, a Gabriela, tá no BOSS, são pessoas super bem treinadas, estão em instituições grandes, fazem muito isso no SUS, mas no consultório acabam fazendo outros tipos de oftalmologia, porque não tem volume, é raro, entendeu? Os desafios, assim, nessa parte de oncologia ocular, assim, a nível SUS, são muito grandes, assim, a meu ver. Eu não sei se o cenário ainda é esse, mas eu lembro que, pelo menos quando a gente estava no HC, né, até 2020, não tinha, por exemplo, bracterapia a nível SUS, né, só no... Não sei se na época tinha no AC Camargo, agora não falaram que não tem mais. Então, assim, é difícil, né, no SUS o paciente tem um melanoma de coroide e se ele não tiver como, né, se inserindo, de repente, num protocolo de pesquisa, ele não vai conseguir uma bracterapia, né? Não consegue. E aliás, você já me lembrou de não deixar de fazer uma homenagem à doutora Vera Castanheiro, né, que é uma guerreira. Ela tá no HC fazendo oncologia ocular há anos, ela é mega low profile, não quer problema com ninguém. Várias pessoas comem ali pelas beiradas e ela é um exemplo, uma das melhores ultrassonografistas que tem, assim, muito boa. E ela é muito humana, né? Ela cuida muito dos pacientes. E não tem mesmo bracterapia no SUS? Não tem. E o que tinha na AC Camargo era uma mentira. Era muito louco, porque assim, falava assim, tem no AC Camargo, mas não tinha acesso. E daí eu ficava louco, a gente estava na Escola Paulista de Medicina, pacientes com 20/20, um melanoma de 2, 3 milímetros, indicação perfeita para bracterapia, e daí a gente reclamava com a Secretaria Estadual, e eles falavam, não, mas tem, no AC Camargo. E daí nenhum paciente conseguia, era assim, hercúleo, tentava, os pacientes diferenciados e não conseguiu. Daí um dia eu consegui lá o contato da assistente social, falei com ela, falou, não, doutor, mas tem, são 2 vagas por mês de oncologia ocular pelo SUS que a gente disponibiliza. Então eram 2 vagas por mês de consulta de oncologia ocular. Qual a chance de um paciente precisando de bracterapia conseguisse essa vaga e conseguisse ser tratado? Então, era uma coisa que hoje em dia a gente é processado por tão menos, né? Mas era uma falsa disponibilidade, só que eles falavam que tinha pelo SUS. Daí o que a gente via, os pacientes iam lá, acabavam pagando uma consulta particular, que é a consulta particular de oncologia ocular mais cara do Brasil, sei lá, custa R$ 1.700,
por oftalmologistas que não foram treinados em oncologia ocular, que é bizarro, né? Um colega lá faz glaucoma e tá atendendo câncer no olho. Pô, contratam esse, foi ela o meu, pelo amor de Deus. E daí não tinha acesso, porque era tipo porta dupla, mas, entendeu? Você estar lá dentro não te dava acesso à bracterapia. A gente teve um caso que a gente reclamou, saiu na Globo, juro por Deus, e daí o cara conseguiu ser tratado com bracterapia ocular na C. Camargo, é o único caso que eu lembro até hoje. E isso deixou de existir. Então, um colega de Ribeirão Preto treinado em retina comprou uma placa, fez 8 casos no ano passado, de uma certa maneira é louvável, mas também não é uma pessoa que teve um treinamento adequado em oncologia ocular. Isso nos preocupa, porque comprar a placa de bracterapia, vocês gastaram mais nesse estúdio. A placa de bracterapia custa 18 mil euros. Para o pessoal que faz retina é uma piada, né? Imagina, aquele Silverstone custa 1.600.000 reais. 18 mil euros? Fala sério, o André Maia compra 15 só para ter na casa dele as plaquinhas lá. Super André Maia, sou fãzão dele. Eu também. O problema não é ter a placa, é indicação adequada, é fazer o segmento, é um paciente... E a placa, ela é reaproveitável? A placa de rutênio dura 1 ano. Quem quiser comprar uma placa de rutênio dura 1 ano. A meia-vida é super longa. Claro que os tumores, a placa precisa ser usada por mais tempo, conforme a meia-vida do material radioativo diminui. Mas é uma placa que custo-benefício perto do que a gente vê em oftalmologia, um kit de vitrectomia. A gente tem tantos exemplos. Não é caro. Só que você precisa de anestesia geral. Põe a placa, tira a placa depois, avalia, garante que o tumor esteja respondendo de maneira adequada e paga mal. Desculpa, pessoal, mas paga mal. Eu ganho mais numa cirurgia de catarata particular do que eu ganho numa placa de bracterapia, que são 5 dias de tratamento, eu troco curativo, 2 anestesias gerais, cara com câncer no olho, está incluso 1 ano de pós-operatório, risco de metástase, perde a visão, a retina descola, sem fazer drama. Mas então isso explica também por que não está disponível pelo SUS. Tem tanta gente boa, né, ganhando dinheiro no SUS, mas a oncologia ocular não dá grana. Isso é muito ruim, né, a nível de... Porque é um tipo de tratamento que tem mesma sobrevida da enucleação para alguns tipos de melanoma, e você poderia poupar o olho, né? E aí é uma questão de mal distribuição de recurso, né? É uma coisa bem complexa. E não é tão caro, né? Eu explico para meus pacientes que, vamos imaginar um homem com câncer de próstata. Você imaginar todo o caminho desse cara, né? Então um PSA, um ultrassom que, né, levou à suspeita, daí uma biópsia, confirmou o diagnóstico, uma cirurgia, daí quimioterapia ou radioterapia, depois talvez algum tratamento para disfunção ou perda urinária. Se somar tudo isso dá R$1 milhão. E uma placa de bracterapia particular no Einstein, veja bem, não estou mandando todo mundo fazer particular no Einstein, mas custa R$60 mil. Cara, uma bracterapia, uma vitrectomia bem cobrada, é isso, entendeu? Então, isso, claro, a gente está falando no melhor hospital da América Latina particular. Com certeza dá para diminuir muito esse custo e oferecer pelo SUS. Então, quando você pensa num tumor que é tratado com um procedimento cirúrgico, controlado em 98% dos casos, evitando a amputação do olho, permitindo o residual de visão, deveria estar disponível, né, no sistema. A gente tentou a Vera, inclusive, foi algumas vezes lá na Secretaria Estadual de Saúde, mas a conta não fecha, porque não tem ninguém realmente fazendo grana, e daí, obviamente, se não tiver interesse econômico, a coisa não anda, que é normal, né? Eu acho que mas é perverso. O maior problema do SUS nesse sentido é a má alocação de recurso, né? Porque às vezes não é uma alocação de recurso tão guiada por dados, né? Uma coisa meio arbitrária, com interesses secundários às vezes no meio, né? Eu lembro lá do HC direto. Cara, você tinha um Viscoat por cirurgia de catarata, que é um negócio super caro, e aí às vezes faltava luva, tipo umas coisas assim que era frequente, assim, né? Você tem um Viscoat por cirurgia, você tem kit de vitrectomia, mas não tem campo, Então isso é o exemplo claro, essa questão da bracterapia, assim, né? Outra coisa que eu queria comentar, assim, acho que agora fugindo um pouco, a gente nem ia comentar hoje na conversa, mas acho que é interessante. Eu vi esses dias nos Estados Unidos, eu vi na neurologia e depois para neurooftalmologia, mas acho que se aplica também a parte de oncologia ocular à telemedicina. Diz que muitos pacientes acabam vindo para o teu consultório de outros estados, de outras cidades. Como é que tem sido isso na oncologia ocular? Eu acredito que seja possível fazer uma avaliação à distância na telemedicina. Você já ouviu falar, você já atendeu dessa maneira? Super comum, né? Durante a pandemia a gente foi obrigado a começar a atender. A dificuldade que a gente tem às vezes é a qualidade do exame complementar em oftalmologia que a gente recebe pelo computador. Porque você bate papo com a pessoa, não dá para saber o que tem dentro do olho dela, né? E daí, por incrível que pareça, as retinografias estão melhorando, cada vez tem mais gente com as máquinas que permitem fazer campos maiores, grande angular,
Mas o ultrassom é o problema. Porque o cara tem lá o ultrassom para ver se a retina está descolada. Não tem experiência de medir uma lesão de 4,3 milímetros, né? Então acaba vindo um ultrassom que não é confiável e é muito comum que a gente faça a primeira consulta pelo vídeo e daí o paciente fala, pô, realmente precisei ir até aí e vem a São Paulo para a gente examinar. A gente tem umas 2, 3 consultas por semana de telemedicina, não é nada super representativo assim perto do volume que a gente atende na clínica, mas é bom, né? E muita gente tira a dúvida já à distância. Veio semana passada, olha que loucura, uma senhora do Espírito Santo. Na verdade, eu fiz a consulta com as 2 filhas, uma senhora de 85 anos de idade, com uma lesão de 1 milímetro na coroide, próxima ao disco óptico, juro por Deus. Acompanhada desde 2016, o oftalmo viu e falou assim, é um melanoma, não tem como tratar, só enuclear. Daí as filhas me contando, as 2 filhas com, sei lá, 50, 60 anos de idade, ela falou, Rubens, minha mãe falou que preferia a morte do que tirar o olho. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver os exames. Elas mandaram pelo computador durante o vídeo, né? Eu olhei e falei, nossa, 2016 até 2021, igual. 2022 agora, não estava tão bem documentada, mas uma lesão com 1 milímetro agora, até que se prova o contrário, não é nada. Você mandou tirar o olho da mulher. Além de tudo, burrice, né? Porque quando você tira o olho e manda pra patologia, você confirma que você errou, né? Se fizer uma bracterapia mal feita, controla o nervos, piadinhas à parte. Mas é uma loucura, entendeu? Uma família diferenciada. E eu falei, olha, até que se prova o contrário, não tem nada. Daí as 2 começaram a chorar. Mas é o básico do básico, né? Isso é muito frequente. De vir, assim, diagnósticos, assim, né? Sem julgar, a gente não sabe a realidade do médico que atendeu, quais exames ele teve acesso, ele tentou fazer o melhor pro paciente. Mas é muito frequente receber assim, tô com câncer no olho e era hiperplasia do EPR, ou era nevos. Você já matou um deles. Então, SHRP é uma das causas, principalmente melanostoma. Aquele bicho, camisa do Corinthians, Futebol Clube, em cima do nervo óptico, assim. Você fala, meu Deus... E daí você vê visão de 100%, né? Uma lesão super pigmentada, vocês vão com certeza cobrir isso no curso de vocês. E a gente fala, não é nada, o cara quase desmaia. Mas eu acho que é normal um oftalmologista ter muita dúvida e que bom que ele viu uma lesão escura e falou, acho que é câncer, precisa procurar alguém. SHRP também, né? Que as hipertrofias congênitas do EPR também às vezes dão muita dúvida, principalmente as mais periféricas, que você não consegue ver que é plano, né? Mas é mais comum o contrário, né? O cara vem, você examina um melanoma de 8 milímetros e o cara fala, não é possível, doutor, eu passei no oculista há 3 meses. O senhor dilatou a pupila? Não. E daí tem gente que passa anos no oftalmo e o cara nunca dilata a pupila para dar aquele bizu, né? Aquela olhadinha no fundo do olho. E eu acho que é uma questão cultural, é mais que os caras, né? Tem muita gente das antigas que não está acostumada a mapear a retina, tem dificuldade e... Tudo bem, mas eu acho que infelizmente isso é mais comum do que a gente dar notícia que não é nada. Não, e cai naquilo do tempo da consulta que comentou no começo também, né? O mapeamento ali. O cara não vai dilatar porque ele tá ali, ó. Você tá atendendo convênio, pagando uns R$50 a consulta, vai fazer no máximo uma refração fundo de olho sem dilatar, né? Assim, é a realidade, não deveria ser, mas é muito comum a gente ver. E se a optometria conseguir crescer, vai ser mais frequente ainda isso daí, né? Essa questão da galera vir com diagnósticos tardios e que falou que, eu faço meu óculos há 20 anos e o Paranhos que falou isso, né? Ele falou, tipo, a gente tem que se diferenciar nisso, né? A gente não pode ser fazedor de óculos, né? A gente tem que realmente fazer a diferença pro paciente. Às vezes aquela vez que o paciente foi com você para fazer um óculos é a oportunidade que ele tem de diagnosticar um câncer, diagnosticar um glaucoma. E então, se você não for esse médico, você não tá fazendo diferença nenhuma, assim, na profissão, assim. Eu acho que tem que... A gente sabe da pressão para atender mais e mais, convênio, etc. Mas, cara, não coloca o seu CRM no lixo, faça o mínimo ali, olhe o fundo de olho de todo mundo, meça uma pressão ocular, né? Eu acho que isso é o básico da oftalmologia, assim. Eu acho que a gente começou a tocar nesse assunto, a gente podia falar um pouco mais da área assistencialista, a parte mais de burocracia, a parte política, assim. Você não tem trabalhado muito nessa área, mas como é que tem sido... Nada, acho que eu não sou um cara querido o suficiente para ser político, cara. Para ser político tem que ser bem apençoado, super simpático. E eu tô melhorando, assim. Ser filho do meu pai, eu recomendo, quem quiser. É uma experiência, interessante. Aliás, foi muito legal. Convenci ele a vir aqui um dia, vamos pedir essa intercessão aí pro Rubinho, pra falar de coisas... Falou que ele não gosta de falar de coisas antigas, né? Vamos falar de coisa pra frente, futuro da medicina, futuro da saúde brasileira. Sabe que ele é muito assim, mesmo, eu fui descobrir do meu avô e do meu bisavô quando eu fui ficar com o Miguel Burnier no Canadá.
Não sabia nenhuma história, porque meu pai não conta, bobagem. Dei lá com o Miguel, ele contando um monte de história do meu avô, do meu bisavô, umas coisas super interessantes. Eu não sabia que o Arquivos Brasileiros tinha sido fundado pela gente, pela família, e depois doado para o CBO, né? Então, meu pai realmente não curte essa coisa de ficar falando do passado, e ele gosta de pensar para frente. Interessante. E essa parte de política não tem muito interesse, cara. Hoje em dia, eu gosto muito do Cacheta, acho que é um cara muito razoável, jovem, pô, bacana, mas acho que CBO, principalmente, tem uma política boa e tem a parte política de ser político, né? Que é ter que agregar aí os interesses, e acho super importante essa coisa de defesa de classe, mas nem sempre isso está alinhado com os maiores interesses para a saúde pública, e o cara ali tem que vestir a camisa, né, da associação que ele representa e defende. Então, sei lá, talvez eu precise amadurecer mais ainda para poder ser útil numa coisa que nem essa. Você tocou no assunto do seu pai, assim, acredito que deve ter te aberto algumas portas, né, o fato de ser filho do seu pai, mas por outro lado deve ter tido o lado contrário da moeda, no sentido não de fechar portas, com um cara super relevante, mas no sentido de ter pressão em cima de você, de essa obrigação pela excelência. Às vezes você queria ter um outro tipo de carreira e uma coisa mais light e tal, e você às vezes falou, meu pai queria que eu estivesse sempre nos congressos. Eu queria que você desse um pouco, como é que foi, assim, se teve alguma experiência que foi difícil nesse sentido, se você sentiu muita pressão, muita responsabilidade por assumir essa parte acadêmica lá na Escola Paulista, ou conta um pouco dessa relação, assim. Cara, essa é uma pergunta boa. Então, eu assumi a oncologia ocular da Escola Paulista de Medicina, e tem versões que não são reais aí, tentando explicar. Quando eu voltei da minha experiência fora do Brasil e defendi o doutorado, tinha uma pessoa que era chefe da oncologia ocular e teve um problema lá político-administrativo e pediram para ela sair, né? Daí algumas pessoas contam a versão que o Rubinho mandou sair para o filho ter a chefia. Essa é uma pessoa que com certeza nunca trocou 3 palavras com meu pai. Meu pai era o oposto disso. Ele nunca me chamou para fazer nada, que ele tinha horror. Amigos com filhos oftalmologistas que tentavam promover os caras antes da hora, e os caras se queimavam, né? Você vê aquela discussão, tinha 5 excelentes cirurgiões e um novinho ali que foi jogado e o cara era destruído. E meu pai falava, nossa, pra que colocar o cara antes da hora no meio dos tubarões, né? E daí quando eu voltei, eu era o único cara com um doutorado, né? Nessa mudança aí. E o Luiz Fernando Teixeira, que é excelente, cuida do GRA, que hoje em dia é um exímio oncologista ocular, um cara super bem preparado. E ele tá fazendo doutorado agora porque ele nunca teve interesse por pesquisa, né? Ele sempre foi muito mais ligado à assistência. E daí acabou caindo no meu colo. E daí foi uma oportunidade que eu aceitei e foi super legal. A gente conseguiu fazer uma equipe que funciona muito bem da oncologia ocular da Escola Paulista de Medicina, né? Hoje em dia, quando eu dou as aulas, eu mostro o slide de todos os colegas voluntários que participam lá. Tem 20 pessoas. Tem muito departamento de oftalmologia aí em outras partes do Brasil que não tem 20 oftalmologistas. Imagina ter 20 pessoas voluntárias fazendo só câncer no olho, né? Então isso tudo foi muito legal. Voltando à tua pergunta de coisas boas e coisas ruins, eu tava na residência, cara, e às vezes dava uns pepinos lá, era R1 e tinha que ligar pra resolver. Imagina, eu dentro do Hospital São Paulo, pegava o telefone, ligava, e minha voz no telefone é muito parecida com a do meu pai, graças a Deus. Então eu ligava lá, quem é? Não, é o Rubens Oftalmo. Brother, as coisas resolviam numa facilidade, assim. Eu não mentia que era ele, mas também não explicava demais. E eu acho que eu herdei poucos inimigos e herdei todos os amigos dele. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tava falando aqui, né, pô, quero ir pro Johns Hopkins. O chairman Johns Hopkins conhece desde menino, entendeu? E isso é muito bom, né? Óbvio, você seguir a profissão do seu pai, obviamente, tem uma série de vantagens. Por outro lado, meu pai é um cara extremamente exigente, dificílimo de relacionamento. Precisa depois tirar essa parte do vídeo, por favor. Vai que ele assiste. Ele é um cara muito difícil de relacionamento. Ele tem fama disso, né? Assim, ele não é muito polido no dia a dia de nhanhanhã, e ele é um cara muito ríspido quando ele fala. Então, passa uma agressividade muito grande. Todo mundo que trabalhou com ele já passou por isso. Então, é um cara para ter na sala do lado genial, mas que o dia a dia, assim, às vezes é mais enrolado. E ele é muito de milestones, assim, eu vejo. Tipo, depois que eu fiz meu doutorado, meu pai mudou comigo. Que é escroto, né? É bizarro. Mas aconteceu, entendeu? E quando eu virei chefe da oncologia ocular, porra, ele também ficou mais brother.
E é muito louco, porque é teu pai, né? É uma coisa que você fala, já devia estar meio no pacote, né? Mas ele é muito assim. E agora na clínica nova, a gente tá numa lua de mel, assim, incrível. Porque ele acha maravilhoso o que eu consegui fazer. E não foi o Nobel, mas é uma coisa que ele não desempenha tão bem. Então ele achou super legal eu conseguir fazer. E é muito louco, porque eu vejo as pessoas ao redor dele também assim. Ele é muito passional. E os valores dele são muito rígidos, assim. Academia em primeiro lugar, a escola paulista em primeiro lugar, ganhar dinheiro no consultório é bobagem. Eu atendia com ele, se ele tava junto, ele mandava tirar a cápsula de Nespresso da sala de espera, porque ele acha bobagem. Mas ele é assim, entendeu? Não adianta ficar explicando que ele acha bobagem. Então é incrível, herdei muitas coisas boas, muitas facilidades, mas o dia a dia também tem uns... E ele te apertava na residência, assim? Cobrava? Rounds, quando você era residente? Cara, ele sempre tentou dar meu espaço na escola, isso é muito legal. Daí... ele, todo mundo morria de medo. O Thiago Prata, de novo, puxando o saco do Thiago, é um animal, porque meu pai exigia barba feita, avental limpo, cara bem vestido, pontualidade. Ele falava, é ridículo, o cara chega pra atender no SUS de manhã, tudo arrebentado, sujo, daí toma banho e vai atender no Einstein à tarde limpinho. Ele achava uma falta de respeito brutal. Tinha um espelho grande, a gente entrava na oftalmologia, era um corredor, ele mandou colocar um espelho e tava escrito assim, última chance, barba bem feita, interrogado, avental limpo. E cara, tipo quartel, eram 3 regras, segue. Eu fazia barba todo dia, porque, o Thiago Prata vivia brincando com a morte. Tipo, de vez em meu pai ia, sei lá, segunda, terça, quarta e sexta de manhã na escola, quinta ele não ia. Então quinta o Thiago não fazia barba. Daí, de vez em quando, quinta, você via ele desesperado, não sei o que, ele entrava no banheiro, fazia seco a barba, saía tudo sangrando. Seu idiota, faz a barba todo dia de manhã, é tão simples, as regras tão simples, né? Então... É interessante ter essa cobrança, assim, né? Uma coisa que ele gostava de ver certinho, não é uma coisa militar, assim, mas é uma coisa... Mas assim, de certa forma, esse princípio por trás eu acho muito legal, que é no sentido de você atender o paciente do SUS da mesma forma que você atende seu paciente que está pagando R$1.000 a sua consulta. Isso eu acho muito bacana. A gente vê, às vezes, o médico todo ali, gentil no consultório, super agradável, e no SUS só dando porrada e mal-humorado e tratando o paciente de uma forma ali inadequada. Então, assim, o princípio por trás disso, de você estar bem apresentado, eu acho muito legal, assim, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? E acho que a função do professor titular é meio ser a bússola moral da instituição, né? Você tem um professor titular que fala, o cara veio de madrugada com uma conjuntivite, de lá tá com a tropina aí pro otário aprender. Jura por Deus que é isso que você vai ensinar pros seus fellows, pros seus residentes? Quer dizer, tá tudo errado. Algumas pessoas que... Meu pai teve muito aluno, os caras estão muito bem hoje, né? Um cara que eu gosto muito é o Cláudio Lotenberg. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tê-lo aqui. Estamos querendo também ele aqui. Tentamos. Outra coisa, se você puder ajudar. Posso ajudar. O Cláudio é quase um tio. É um cara genial, extremamente habilidoso, não só na oftalmologia, mas nos negócios. O Cláudio é um cara muito bacana. E de vez em quando eu tenho a oportunidade de tomar um café com ele. São momentos que eu presto muita atenção. É um cara que tem muitas dicas valiosas, assim, para a vida. E ele conta histórias do meu pai, do meu avô, do jeito que conta com o doente, do jeito que explica uma complicação. Isso é muito valioso, né? Porque a gente no SUS, às vezes, não tem esse refinamento. Não é refinamento de não colocar o pé em cima da mesa, mas é o jeitinho de falar que faz toda a diferença, né? É o que você ganha o paciente, é o que você controla uma situação de crise. Então, eu acho que isso é a função do professor titular e o cara tem que estar presente, né? Meu pai estava 4 dias de manhã e 1 dia à tarde na Escola Paulista. E tem que ter presença física, né? Não adianta ser só o cara nome na placa. Então, isso são coisas legais. Eu acho que, às vezes, né, as pessoas vêm pedir ali no nosso Instagram mesmo, coisa assim, como é que eu faço pra me diferenciar? Tô começando um consultório aqui numa cidade, tá difícil. E, às vezes, essas coisas de você voltar um pouco como era a medicina um pouco mais atrás, essa coisa de conversar com o paciente, empatia, às vezes é isso que tá faltando, né? Às vezes a pessoa entrou naquela de volume, cara, tem tanta gente fazendo isso, que se você às vezes for o cara da consulta mais demorada, da consulta com mais calma, examinar bem o paciente, eu acho que às vezes é esse o diferencial que a pessoa tá procurando, assim. E aí eu vi nesses exemplos dos médicos mais antigos, cara, os médicos mais antigos
eles tinham um refinamento, realmente um trato, examinavam completo, os caras sabem, às vezes a gente forma na residência e às vezes você não foi para essa área de estrabismo, você mal sabe medir um desvio, os caras antigos fazem tudo, né, os caras sabem tudo, e até da parte cirúrgica, né, tinha professor nosso lá das antigas no HC, o cara operava de dácrio a vitrectomia, né, então essa coisa assim, não é isso que eu acho que é hoje em dia, nessa parte cirúrgica, mas da parte do trato com o paciente, de examinar bem o paciente, faz muita falta, né, hoje em dia. E o que você vê, assim, da medicina daqui para frente, cara? A gente falou de telemedicina, quais são os seus planos, planos futuros? Aí agora você está com a clínica nova, tem algum novo projeto, alguma coisa que você possa compartilhar aí com a gente? Cara, se Deus ajudar, eu vou pagar meu cartão de crédito esse mês. Não aguento mais fazer obra. Falta pouco, faltam 2 meses. Não, piadinhas à parte, eu acho que são várias medicinas, né, cara? São vários desafios que você perguntou, política e vida acadêmica, são praticamente mundos diferentes, né? Assim, a gente faz uma medicina no consultório particular que eu acho que poucos lugares oferecem uma medicina tão boa quanto a brasileira, né? A gente tem uma medicina de qualidade, de equipamentos, a gente é bem treinado, a oftalmologia então, né? A oftalmologia brasileira é maravilhosa. E tem esse cuidado com os pacientes que não existe fora do Brasil. Nossos pacientes expatriados, meu irmão mora em Nova York, trabalha no Google, teve uma experiência com a esposa, bobagem, mas foi no pronto-socorro, tomou um sorinho e ele saiu horrorizado. A conta de um pronto-socorro, um Buscopan na veia, foi de $22 mil. Ele ficou num corredor por 6 horas, isso com um seguro top. E ele e minha cunhadinha querida Ju, eles saíram falando, pelo amor de Deus, a gente precisa do Einstein, porque a gente está acostumado a ser acolhido de uma forma muito humana e com uma hotelaria muito boa, né? Você fala com os caras com grana na Europa, nos Estados Unidos, isso não existe, cara. Existe pro mega doador de $100 milhões, tudo bem, daí é outro papo. Então a gente consegue ter uma medicina aqui maravilhosa. Só que tem um gap muito grande, né, do que a gente oferece no consultório particular. Infelizmente, cada vez mais eu vejo pacientes que pagam pela consulta particular, não tem grana para ter um convênio bom, acabam indo para os convênios um pouco mais baratos e está piorando muito. Talvez eu esteja ficando velho, mas a percepção que eu tenho do que os pacientes contam é que o acesso a exames e procedimentos está cada vez mais difícil e o SUS mais ainda, né? Então, é difícil a pergunta. O que vem pela frente aí é um desafio grande. Eu queria fazer um comentário com relação a esses pacientes que são mais humildes e tudo, mas não têm acesso ao SUS ou não vão ao SUS e pagam uma consulta com você, por exemplo, porque tem uma suspeita de um tumor ali e precisa fazer um tratamento. Esses pacientes são muito complicados, né? Porque eles já fizeram um esforço enorme simplesmente de pagar a consulta. E não é só a consulta, muitas vezes vão ter que repetir um OCT, vão ter que fazer uma imagem, às vezes um tratamento. Bom, é um problema meio que em todas as nossas subespecialidades, né? Também, o paciente pagou, chegou lá, uma catarata, bom, por mais que você tente controlar o custo é um procedimento cirúrgico que não é barato. Vitrectomia, então, nem se fala, né? Cara, por incrível que pareça, é muito duro, mas os pacientes simplesinhos que vêm de fora de São Paulo, como regra, se organizam e graças a Deus eu tenho a oportunidade de tratá-los. E todo mundo, a gente ouve muito isso, né? Não sou economista, mas que a miséria em São Paulo e a miséria fora de São Paulo é diferente. Eu tirei uma braquiterapia de um paciente hoje, que trabalhou por muitos anos, é do interior de Minas Gerais, veio com melanoma, eu expliquei, e na minha cabeça ele ia optar pela enucleação, que é uma cirurgia única, eu controlo em 100% dos casos o melanoma dele, ele não precisa ficar voltando para São Paulo para me ver, eu falo para os pacientes isso, eu falo, quero muito cuidar do senhor, mas se o senhor não quiser me ver nunca mais na sua vida, a enucleação permite eu te tratar com segurança, a braquiterapia não, se eu te ver a cada 3 meses, infelizmente tem ali um pequeno número de casos onde o tumor não é controlado. E ele saiu da minha clínica, ligou de volta no dia seguinte e falou, não, eu quero a braquiterapia. Ele estava hoje na minha clínica e ele estava em São Paulo hospedado na casa de conhecidos de um conhecido. Esse tipo de coisa que é difícil a gente ver em São Paulo hoje em dia, né? Então, ele pagou por um tratamento caro, assim, pontualmente é muita grana. O hospital, e todos os honorários médicos, mas R$60 mil é muito dinheiro para o cara chegar e desembolsar isso. Até que ele não ficou no hotel. Ele falou, Rubens, muito gentis, tinha um conhecido em comum, nos colocou em contato, a gente está na casa deles, tão gentis que trouxeram a gente aqui para consulta. Uma coisa tão bacana, mas é diferente do cara em São Paulo que a gente vê no SUS que não tem dinheiro para pagar a condução, né? Às vezes falta na consulta porque não tem o dinheiro do ônibus. Isso. Então é outro tipo de dificuldade financeira.
Mas, óbvio, é muito duro, a gente tenta ajudar, né? A enucleação acaba sendo um pouquinho mais barato, mas tratamentos oncológicos, infelizmente, tem um custo nessa maior. parte, já que a gente está falando de futuro, assim, uma área que a gente não acompanha muito, nessa parte de oncologia ocular, assim, tem algumas grandes novidades, assim, que tá chegando, que já tem, tá rolando lá fora, ainda tá para chegar aqui? O Rubens só não disse que não ia falar de retinoblastoma hoje, né? Que é uma polêmica. Não. E aí, recebeu muito paciente de retinoblastoma por causa do Thiago Live? Graças a Deus, não. Não, a gente não trata retinoblastoma. Retinoblastoma acho que é uma coisa que tem que ser o menor número de pessoas possível, com maior volume e maior infra. O Luiz Fernando no GRAAC, hoje em dia, acho que é um dos maiores centros do mundo disso. Ele tem acesso a tudo que tem de mais moderno, é um cara extremamente focado, detalhista, e você comer bola, a criança morre, né? Então, assim, não dá para 15 pessoas acharem que fazem, ficar injetando anti-VEGF, as coisas malucas que a gente ainda vê, que dá vontade de chorar, e não é nem pela grana, né? É ignorância total. Quanto você ganha numa injeção de anti-VEGF, pelo amor de Deus? Então, retinoblastoma, acho que tudo pro Luizinho, se vocês encontrarem um caso na instituição, no GRAAC ou no consultório dele, as crianças não poderiam estar mais bem cuidadas. Mas não tem nada assim mirabolante que ainda não chegou no Brasil. A gente tem muita dificuldade de tratar os pacientes com doença metastática, né? Vocês sabem, vocês falam na aula, a gente tem pouco a oferecer. Estão melhorando para alguns subtipos de câncer. E se Deus quiser, daqui a 3 a 5 anos a gente vai ter um monte de coisa nova. Mas o que a gente tem que fazer hoje ainda é diagnóstico o mais precoce possível, tratar de maneira adequada, né? Não fazer TTT. Isso é uma coisa também que os caras querem me matar. Mas TTT não é para ser feito por aí em melanoma, né? A gente sabe os trabalhos, 30%, 40% de falha no tratamento. E daí sempre tem algum imbecil que fala, não, mas o Jerry Shields faz. Sim, animal. O Jerry Shields é o maior especialista de oncologia ocular do mundo. Caso que ele ache que dá para fazer TTT, ele pode tratar com água de coco, se ele quiser. Não é pra gente ficar fazendo TTT em lesão pigmentada e achar que está tratando o paciente. É falta de bom senso, né, de algumas pessoas. Então, por enquanto, ainda é diagnóstico, tratamento adequado e um pouco de sorte, né? A gente ainda não tem controle total sobre o desfecho. Metástase de coroide chega bastante também ou é mais difícil? Pouco. Vocês falam na aula, né? As pegadinhas de CBO, melanoma de coroide é o mais comum, primário, intraocular, maligno, né? E teoricamente a metástase é o câncer intraocular mais comum no adulto. A gente vê muito pouco. E a explicação é essa, né? O paciente está com doença metastática, full blown, está super debilitado, quando piora a visão, muitas vezes já está acamado. E a gente tem alguns casos lindos, onde tratando você pelo menos dá visão para o paciente até o fim da vida, mas a gente vê relativamente pouco. E provavelmente é por isso, os pacientes já estão muito doentes. E tem alguma indicação de biopsiar essas lesões pigmentadas? Hot topics. Não, aproveitar aí a Depende. presença. Então, devolvo a pergunta. Biópsia para quê? Daí a pegadinha é diagnóstico ou prognóstico? Biópsia diagnóstica de lesões de coroide, a gente faz em 1% dos casos. A gente tem raros casos, tem aulas lindas, se vocês quiserem, a gente mostra. Porque um bom... ultrassom. Um ótimo ultrassom associado a um oncologista ocular, meia boca, acerta o diagnóstico em 95% dos casos. Então são muitos raros os casos que a gente precisa biopsiar. Mas questão genética, né? Isso, daí prognóstico é outro outro papo. Lá fora o pessoal fazia muita biópsia, é para prognóstico, então? Prognóstico, eu acho uma imbecilidade, porque olha a situação, você tem um melanoma, tá bom, então eu vou fazer uma biópsia, então vamos imaginar que seja um cara especialista, que as pessoas também esquecem nisso, né? Você vê a Carol Shields, ela coloca o oftalmoscópio indireto. Eu fiquei algumas vezes com ela no centro cirúrgico, achei que eu ia ser morto, que eu estava sendo tratado como professor visitante. Imagina ser fellow dela. Porque com a Carol, você tá o tempo inteiro pisando em ovos. Meu pai, as regras são muito... Porque ela é muito brava? Porque você não sabe se ela tá num dia bom ou num dia ruim. Ela é muito brava, mas com meu pai as regras são muito simples. Segue e tudo vai dar certo. Com ela era assim, tinha dia que ela queria o lápis de cor em cima da mesa. Tinha dia que ela queria o lápis de cor como um leque disponível para ela pegar. E eu entendo, eu também tenho minhas particularidades. Mas então você não sabia que dia você tava. Mas ela coloca o oftalmoscópio indireto e tudo ao contrário, do avesso, entra em cima do tumor, fala, puxa a seringa e tira e é perfeito. E daí fica aquele pontinho em cima da lesão, com mínima hemorragia vítrea, sem descolamento de retina, você manda isso pro laboratório e vai te trazer se o risco é pequeno ou grande você ter doença metastática. Tá bom. Aí vamos dizer que você fez esse estudo, todos lá oferecem, porque os Estados Unidos é muito, se um faz, se não fizer, você vai perder o cliente, né?
quimioterapia intra-arterial com o David Abramson em Nova York foi a mesma coisa. Depois a gente volta nesse assunto. Tá bom. Então, Rubens, eu tenho esse tumor. Você não quer saber se você vai ter metástase ou não? Sei lá, acho que eu quero, né? Faz esse negócio. Tá bom. Daí vem que você tem 15% de risco de doença metastática. Faz o que com essa informação? E agora? Que alívio. Nossa, 15%. Pô, mas tem 15% de ter chance de metástase. Se tiver metástase, não tem o que fazer. Bom, que bom que foi isso. Vem que você tem 80% de risco de ter doença metastática. Você acabou com a vida do cara. E daí os trabalhos iniciais que mostraram que o paciente fez o exame e gostou, eles revisitaram esse paciente anos depois e o cara fala que se arrependeu de ter tido aquela informação. E pior, não tem nada útil que eu possa te oferecer. Então, em termos de saúde pública, legal. Você tem 15% de risco? Valeu aí, Deus te acompanhe. Se tem 80%, eu vou ficar fazendo exame no seu fígado, porque pelo menos se pegar no começo, talvez a gente possa tratar. Mas você entende que pro Rubens, pessoa física, né? É uma idiotice saber disso. Então, eu recomendo que meus pacientes não façam. Primeiro, é caro, custa aí $1.500, que já é uma grana, né? Tem que mandar esse material para fora. Eu não tenho nada a oferecer para o paciente. Pensando em terapia-alvo, assim, não tem também. Descobrir a genética. Seria o ideal. Você fala, seu risco é muito grande, então nós vamos fazer quimioterapia, no teu caso, para limpar essas células e diminuir o risco. Tudo bem, daí teria alguma utilidade. Não tem utilidade nenhuma. Então, eu acho que não tem que fazer. Talvez no futuro isso, se Deus quiser, passe a ter utilidade. Mas nesse momento, acho que é uma curiosidade mórbida, junto com o interesse acadêmico e junto com pessoas sem bom senso, né? Tem gente que fica fazendo e fica dando aula sobre isso. E para quem não faz oncologia, faz todo sentido. Fala, nossa, eu tenho que oferecer para o meu paciente. Mas daí quando você tem uma visão um pouco mais crítica, para quê, entendeu? A quimio-arterial, então, tem muito papel no retinoblastoma, né? Que é um tema quente. Agora, nas lesões de coroide dos melanomas, isso aí, essa é uma historinha legal, vai mudar totalmente o foco. No Japão, é um grande tabu ter o olho enucleado. Então, uma sociedade, acho que é o único país civilizado mesmo no mundo, né? Podemos dizer se é a Escandinávia ali, aqueles três também são, mas infelizmente ainda não foi o Japão, mas tudo que eu ouço, tem uma amiga que morou lá há muitos anos, a Tauli, ela fala que é o único banheiro de rodoviária limpo do planeta. Porque você vai no Japão, o negócio é limpo, tá cheiroso, você fala, não é possível. E é um grande tabu ter o olho enucleado. Então, os pais levavam as crianças com retinoblastoma ao médico, o médico explicava que infelizmente o olho tinha que ser enucleado, eles falavam domo arigato, e a criança morria em casa. E daí um médico chamado Kaneko viu essa loucura e teve a ideia de fazer quimioterapia intra-arterial, numa técnica ainda inicial, que ele inflava um balão na carótida, não era super seletiva, você não entrava na artéria oftálmica, e conseguia fazer uma concentração grande de quimioterápico e controlar o tumor. Publicou em japonês, é nóis que heróis. Ficou limitado ao Japão esse conhecimento. David Abramson, que é um dos grandes oncologistas oculares, que é de Nova York, um cara interessantíssimo, recebeu um fellow do Japão que perguntou por que vocês não fazem ele que falou, não fui eu, os japoneses no Japão realmente tem uma dificuldade muito grande de aprender inglês, né, de tudo que eles são estudiosos, os caras falam inglês macarrônico, e ele não entendia que aquele visitante ficava perguntando o que ele não fazia, conseguiu um paper, mandou traduzir, leu e falou, não é verdade, eu vou pro Japão ver, e foi pro Japão, conheceu o Kaneko e viu a técnica. E viu que os tumores classificados como grupo E, que quando a gente estudou isso eram os olhos perdidos, os caras salvavam. Ele voltou para os Estados Unidos, deu uma melhoradinha na técnica. Eu conheci um oncologista dele, eu, David Abramson e o cara fomos convidados em Shanghai no congresso em 2018, pessoal super diferenciado, e começaram a fazer quimioterapia intra-arterial. E as outras pessoas que faziam retinoblastoma falaram, vocês são loucos, as crianças todas vão morrer. Só que as crianças não morreram. E ele começou a receber todos os retinoblastomas nos Estados Unidos. E daí a Carol e o MD Anderson e os outros centros falaram, opa, temos que oferecer esse tratamento. Mas foi legal porque no primeiro momento, quer dizer, foi legal, é normal na vida, né? Eles foram falaram, não, vocês são loucos, é uma loucura, isso não pode fazer. E daí o interesse comercial, obviamente, é super importante. Os pais falavam o quê? Em Nova York não tem que tirar o olho do meu filho? Valeu aí, eu vou para Nova York. E daí a Carol começou a oferecer e hoje em dia a gente sabe que então está sendo usado até em tumores muito menos avançados, né? Então é uma história interessante de como isso mudou o mundo a partir de uma coisa local e o cara teve a curiosidade, foi até lá, foi descobrir e aprendeu. Inclusive a parte interessante do paper em japonês, né? Aquilo, a gente entrevistou o Newton Cara Jr. esses dias comentando que hoje em dia a publicação é muito mais globalizada e você tem que publicar em inglês, não tem mais espaço para você publicar um texto em português ali só para o pessoal da revista ler, né? Anos 90, né? Niltinho, comentário super atual. Obrigado. Meu pai, quando a gente fazia a prova na escola de medicina 2000,
tinha prova de computador e de inglês. E tinha lá umas coisas de somar no Excel, todo mundo ficava nervoso, que ele falava assim, quem não sabe computador e inglês, nem vem aqui. E a gente é notório, né? Tinha que apresentar o Grand Hall de inglês, todo mundo morria de estresse. Hoje em dia não precisa mais de prova de inglês, que a gente parte do princípio que todo mundo fala inglês razoável, né? Então, Newtinho tá super atual, dica aí para anos 2000 para vocês, publiquem em inglês, genial. E só para terminar, assim, pra você falar um pouco de você, assim, fora da medicina, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies aí, o que você faz no dia a dia? Cara, sou super caseiro, tenho, depois da pandemia, 2 cães, o Jacaré e a Lila, são meus parceiros, tô solteiro no momento, tenho um filho adotado que mora na Índia, é um meninão hoje em dia de 22 anos de idade, é nosso desde os 11, chama Om, estuda direito no Tapa, não é muito estudioso, mas tá indo bem. E, cara, vida normal, amigos, um pouco de esporte forçado, e tudo legal. Consultório manhã e tarde, trabalha todo dia. Cara, agora sim. Tinha uma época na minha vida que eu tinha parado de trabalhar aos sábados e eu ficava de segundas e quartas de manhã na Escola Paulista. Agora tô tendo esse sabático e por enquanto consultório full time. Até matar a saudade. A mudança do consultório, a gente tem 101 anos de clínica, né? 49 anos na Rua Augusta, que é o último endereço, que já foi o 3º endereço da Clínica Belfort. E meu pai tava super bem lá. E daí, quando eu achei que a gente precisava sair, porque a Rua Augusta tá meio caída, tava pequeno pra gente, ele falou, não saio daqui só no caixão. Bem isso, um cara super acadêmico, racional, mandou essa. Eu falei, como assim no caixão? Pô, mas ele trabalha, ele vê 20 pacientes particulares uma tarde, ele tá voando, entendeu? Só que daí eu cheguei no divisor de águas que eu ia pro consultório sozinho, faria sentido nenhum deixar meu pai. Ou eu investia em um consultório grande e levava ele comigo, né? Que era meio pelas costas, é o que a família decidiu. Mas ele falou, não vou, não quero falar sobre isso. Meu pai é assim, tipo, você começa a falar, ele abre a porta e sai, te deixa sozinho. Resolveu. Então nunca rolou um DR, né, melhor. E daí, tempo estourado, né, mas se o pessoal gosta de histórias da vida real, deixa melhor pro fim. E daí meus irmãos, a esposa dele, todo mundo tentava, falava no assunto, ele não deixava. E daí chegou um belo dia que ele me chamou pra conversar e falou, filho, o negócio é o seguinte, se não tá bom mais trabalhar comigo, pega os equipamentos que você quiser, os funcionários e vai ser feliz. Eu falei, tudo errado, não é isso que ele saiu da sala, meu Deus, me deixou falar. Eu lembro que eu fiz uma reunião com os meus 3 irmãos e falei, o negócio é o seguinte, eu vou montar a clínica pra ele também, se ele não vier eu mato vocês, porque, né, e daí eu fiz o consultório, ele começou a aceitar a ideia, daí um dia ele me chamou e falou, filho, tô num momento da vida que eu não quero montar um consultório novo, então se você fizer eu te apoio, eu vou com você, mas eu não vou colocar R$1. Eu falei, cara, tá certo, né? 74 anos de idade, você vai investir num consultório novo. Sim. É coisa de maluco, né? Ainda mais um consultório megalomaníaco. Daí eu falei, vamos, justo. Obviamente ele voltou atrás, aí me deu uns presentes no meio do caminho, mas então ele tá comigo tá hoje. Lá. E é o mais legal, porque a minha sala é do lado da dele. Tá deu-se amarradão assim. agora. Tá amarradão. Ele só me elogia, eu viro as costas, ele só reclama. Claro, porque o botão tava no lugar certo há 30 anos, entendeu? Agora o botão, ele toda vez que vai falar com o administrador, ele entra no banheiro, ele volta e fala, esse banheiro tá no lugar errado. Ele tá acostumado. Mas é mais legal ouvir dos pacientes dele. Então, se ouve assim, caramba, Belfort, finalmente, hein? Tirou o escorpião do bolso. Os pacientes elogiando pra ele, né? Então agora ele tá se permitindo curtir e tá mais confortável pros pacientes. Então é uma coisa legal. A clínica tá muito bonita, parabéns. A última tá pergunta que a gente tava combinando antes aqui, que a gente vai colocar agora todos os episódios, você vai ser o primeiro a responder. Não é Lula ou Bolsonaro? Não Você é sai no tiroteio. Não é isso não. É pra você indicar alguém aí que a gente tem que entrevistar, que é uma pessoa muito boa de conversa aí, que você acha que a gente tem que entrevistar. Dá uma dica aí de um próximo entrevistado aí. Que é bom que vira um desafio e a gente vai cobrar, ó. O Rubinho falou que você tem que ir lá, então... Cara, eu falei muito do meu pai. Eu acho realmente que vocês deviam conversar com o Cláudio Lotenberg. O Cláudio Lotenberg, meu pai, o Miguel Burnier, são pessoas que são mais do que oftalmologistas, são mais do que tio que te dá dicas, são caras especiais. Então acho que se tiver que escolher um que mora no Brasil a maior parte do tempo, acho que é o Cláudio. E quando o Miguel Burnier estiver no Brasil, também vocês precisam amarrar ele e trazer aqui, que é um cara genial. Nossa, eu vou entrar em contato com ele de novo. Já quase deu certo, agora eu vou falar com ele de novo. Ó, o Rubinho falou pra você ir lá, vamos lá, por favor, ajuda a gente. Senão a gente faz por vídeo também. Não, tem que trazer ele aqui, porque
Você perde isso por vídeo, entendeu? Então, Olho no olho, a brincadeira, a piadinha, os trejeitos. Ele é super preocupado, mas ele dá valor para as coisas importantes. Então, acho que ele e meu pai tem que eu vou insistir. contar aqui, ele aceitou o fazer remoto, né? Aí eu falei, mas remoto não é a mesma coisa. Eu falei, então depois a gente tenta fazer o presencial. Eu vou falar com ele. Não tentar de novo. Mas foi muito bom, obrigado pela presença. Foi uma ótima conversa, papo bom, papo leve. Acho que todo mundo vai gostar. Então, obrigado pela audiência de vocês também. Muito obrigado aí, Rubinho. Valeu, Rubinho. Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Obrigado, pessoal.